Tá. Hoje a gente vai abordar a questão do direito imobiliário e do direito registral. Essa aula ela é fundamental para quem está começando agora na atividade da corretagem e também para quem tem muito tempo de atuação. Esse tema é muito subestimado, pouco trabalhado pelas imobiliárias com os corretores. Muitas vezes, na prática, o corretor ele entra na imobiliária, entra na construtora e já vai direto para a zona de guerra, né? Vender. E muitas vezes o gerente, o proprietário da construtora, o diretor, enfim, o líder daquele corretor não tem tempo por conta da correria do dia a dia ou porque não faz parte da cultura, não tem tempo de repassar questões importantes burocráticas do processo de compra e venda de imóvel. E se o corretor soubesse previamente, ele poderia evitar muitos problemas, ele poderia, inclusive, ter um trabalho preventivo. E quando a gente fala aí do corretor autônomo, aí a situação é ainda mais preocupante, né? Porque quando o cara está autônomo, ele está sozinho na guerra, né? Eu nunca recomendo uma pessoa começar do zero como autônoma, né? Por quê? Porque um processo de venda de imóveis é um processo complexo, burocrático, que envolve muitos aspectos, né? Muitos aspectos jurídicos, e que quem está começando pode se enrolar, e quando se enrola, passa em segurança. E ao passar em segurança, pode perder a venda, né? Pode perder a venda. Então, como a gente já comentou aqui na nossa primeira aula, o segredo de um processo de venda, um dos segredos é você, enquanto corretor ou corretora, passar segurança nessa relação com o cliente. E a falta de conhecimento jurídico dos aspectos burocráticos gera insegurança, e essa insegurança pode fazer você perder uma venda. Talvez alguns de vocês já tenham passado por isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, esse é o momento. Alguém quer comentar alguma experiência de ter passado por falta de conhecimento jurídico, falta de conhecimento burocrático, ter perdido venda efetivamente? Alguém? Ou conhecido, algum conhecido que perdeu venda por conta de não conhecer os aspectos do direito imobiliário e do direito registral? Alexandre, Por favor, Messias. É bem o que você falou no início, né? A gente de imobiliária, realmente, a gente é praticamente leigo nisso aí. É praticamente leigo, porque a imobiliária tem todo o suporte para fazer isso. Então, a gente praticamente não mexe com isso. É verdade, a gente trata o cliente, fecha a venda e depois todo o jurídico é com a imobiliária. Isso no seminovo, ou com a imobiliária ou com a própria construtora, né? Então, realmente, praticamente a gente é leigo e o que você falou nisso é uma verdade. Não se toca muito nesse assunto em imobiliário. Até porque a gente já está acostumado à comodidade dele resolverem tudo. Entendeu? Então, se for passar para ser um autônomo realmente sem ter esse conhecimento, vai sofrer. E o detalhe é o seguinte, eu não sei se você já passou por essa experiência, Messias, numa mesa de negociação, o cliente ele apresenta uma dúvida sobre algum aspecto ali do contrato, e se você não souber responder, você passa uma insegurança, e essa insegurança ela pode fazer você perder a venda. Eu não sei se você já passei, já, né? com certeza. Fica uma situação um pouco até constrangedora, né? Você fica até meio constrangido ali e tal. Então, assim, essa aula de hoje, ela naturalmente não vai dar para a gente falar tudo do direito imobiliário registral, tá? Se a gente fosse falar só sobre os aspectos do direito imobiliário registral, a gente passaria aqui 5, 6 aulas falando só disso, ou até mais, né? A gente vai trazer aqui um conteúdo focado num processo de venda, tá? Então, assim, os principais aspectos, não vamos exaurir
tudo, porque seria impossível, mas estou à disposição de vocês para sanar dúvidas na mentoria e também pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Estou aí à sua disposição. A gente vai analisar aqui um contrato de compra e venda, vamos analisar o contrato de corretagem, vamos analisar também uma matrícula de um imóvel, enfim. Então, vamos lá para os aspectos jurídicos, cautelas e análise de riscos. Começando aí com as normas, o que é que você precisa saber enquanto artigos, dispositivos que vão envolver um processo de compra e venda de imóvel? Olha, a normativa está aí na sua tela. São vários artigos, né? Quem não é da área jurídica tem uma dificuldade, principalmente, de entender muitos termos técnicos e tal. Então, aqui a gente vai tentar traduzir os principais aspectos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não é uma coisa simples. Tá? No Código Civil são diversos artigos, aí a gente tem a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai abordar aqui, lei de locações, Código de Defesa do Consumidor, lei de registros públicos, a lei do sistema financeiro de habitação, enfim, entre outras normas que eu nem coloquei aqui. Mas aqui são as principais normas que você vai precisar tomar conhecimento de alguns artigos estratégicos, tá? Então, vamos lá. Entendendo o processo burocrático e jurídico de imóveis. Então, vamos lá. Quando a gente viu na primeira aula, a gente viu que no processo de venda de imóveis, há 5 etapas, né? Não sei se vocês lembram. Prospecção, atendimento, visita, proposta e o pós-venda. Em todos esses momentos, vão ter elementos burocráticos e jurídicos que vocês vão precisar ter cuidados, tá? Para você não perder tempo e para você não perder dinheiro, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, da prospecção, você tem que ter cuidado com a LGPD, tá? A prospecção é aquele ato que você vai atrás, caçando, né, literalmente, aquele lead, né, via telefone, via e-mail, via campanha pelo Facebook ou Instagram, enfim, há várias formas de você fazer essa prospecção. E hoje, né, atualmente, desde 2018, há uma lei nova em vigor, a Lei 13.709, que trouxe alguns elementos de cautela que a imobiliária, a construtora e o corretor autônomo precisam ter, tá? Para não sofrerem sanções dessa lei. Então, essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente chama de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela foi criada para proteger os dados pessoais das pessoas físicas e jurídicas, no que diz respeito à finalidade que as empresas tratam dessas informações. Essa norma, ela vai prever ali como que as empresas, e você também como corretor autônomo, pode coletar os dados, como você pode coletar, como você pode armazenar, como que você pode tratar e compartilhar esses dados pessoais dos clientes, tá? E se você fizer errado, você vai ter uma sanção. E a gente vai ver que é uma sanção tão pesada ao ponto de você quebrar, literalmente, tá? Então, ela vai exigir, por exemplo, que a imobiliária, a construtora, o corretor autônomo, ele faça ali um documento para coletar o consentimento espontâneo e explícito do titular dos dados. E eu vou trazer aqui, a gente vai analisar esse consentimento, esse documento, vou entregar, inclusive, para vocês, vou colocar na plataforma também do Hotmart, o documentozinho para você baixar, certo? Então, quais são as penalidades se você infringir essa lei? Vai desde penalidades administrativas, como advertência, como também multas, e olha, multas de até 50. Eu estou falando, 50 milhões de reais, tá? 50 milhões de reais, além de você ser obrigado a publicizar essa infração, essa multa que você recebeu no seu site, você colocar para todo mundo, olha, eu fui punido pela lei.
Isso é terrível, né? Além do bloqueio dos dados pessoais, ou seja, você não poder mais fazer uso daqueles dados pessoais que você coletou de forma indevida e até ser obrigado a eliminar, ou seja, deletar todos os dados pessoais dos clientes que você adquiriu de forma não adequada, tá? Então, as sanções são realmente bem severas para quem fizer errado. Então, quais são os principais cuidados dessa lei? No resumo da ópera, para você que está operando aí enquanto corretor de uma imobiliária, de uma construtora, você gestor de uma imobiliária, de uma construtora, ou você como corretor autônomo. Olha, o principal cuidado que você tem que ter, sem sombra de dúvidas, é em relação ao vazamento e o compartilhamento de dados. É muito comum a gente, quando está nessa atividade da corretagem, ter vários parceiros externos solicitando esses dados para a gente. Sei lá, uma empresa que trabalha com piso, uma empresa que trabalha com móveis planejados, uma empresa que trabalha com metais, uma empresa que trabalha com tudo que envolve ali o ambiente imobiliário. Essas empresas, elas ficam na cola ali das imobiliárias, das construtoras, dos corretores autônomos, para que eles forneçam os dados dos clientes, né, para tentar ali fazer parcerias e tal. Então, você não pode vazar e compartilhar esses dados sem o consentimento do seu cliente. Então, você pode até falar para o seu cliente, olha, eu tenho uma parceria aqui com a empresa X de imóveis planejados, você deseja que eu compartilhe o seu dado com a pessoa tal, a consultora tal, para que ela entre em contato com você? Então, assim, você precisa ter essa comunicação clara com o seu cliente, mas não só verbalmente, porque você vai precisar se precaver. Você vai precisar ter um documento por escrito, ou então ter ali registrado pelo WhatsApp, né, essa coleta desse consentimento do seu cliente. Olha, sei lá, consultora de metais, de piso, de revestimento, que eu tenho parceria, ela pode fazer um preço bacana para tu, eu posso compartilhar o teu dado com ela para ela entrar em contato contigo, isso tu escrevendo ali pelo WhatsApp, mandando um e-mail, ou até, para se você for até mais rigoroso, que é importante, por meio de um termo de consentimento do cliente. Eu vou trazer aqui para vocês, vai estar também na plataforma do Hotmart aí, esse modelinho que eu trago para vocês, tá? Então, esse é o principal aspecto, tá? Cuidado no vazamento e no compartilhamento de dados, porque isso pode gerar muito, mas muito problema mesmo, tá? E é por isso que na nossa estratégia de prospecção, não sei se vocês lembram, todas as vezes eu dizia o porquê e como eu estava entrando em contato com a pessoa. Ah, entre em contato com você porque você está na nossa base de clientes investidores, você já adquiriu aqui conosco na construtora, ou então você clicou na nossa campanha do Instagram ou do Facebook, ou então o seu amigo fulano de tal compartilhou o seu contato comigo. Então, veja, você está sempre explicando como que você chegou na pessoa. É importantíssimo você fazer isso, sob pena ou de você ter algum problema judicial por estar usando indevidamente o dado, ou então é que é o mais simples e mais comum de acontecer se ser bloqueado no WhatsApp, né? O cara pega e te bloqueia, aí você não conseguir acessar mais aquela pessoa e perder a possibilidade de ela te indicar para outras pessoas, enfim, né? Então, dizer o porquê e como que você chegou nela é estratégico, seja na sua comunicação por telefone, seja na sua comunicação pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Então, explica ali como que tu chegou naquela pessoa, tá? E também ali, um cuidado que você tem que ter é nos contratos de prestação de serviço. Então, a imobiliária, é interessante que essa imobiliária, ela tenha com os seus corretores um contrato prevendo aí a possibilidade ou não do compartilhamento de dados dos clientes com outros corretores, bem como ter ali nesse contrato de prestação de serviço os termos de uso de privacidade dos dados dos seus clientes. Então, mas não é comum isso acontecer, tá? Não é comum. As imobiliárias dificilmente fazem isso. O que acontece na prática? O corretor,
ele chega na imobiliária e começa a trabalhar. Ele não tem vínculo nenhum, não assina nada, né? A maioria das vezes o cara simplesmente chega lá e começa a vender, né? Então, esse é um cuidado que você, gestor de imobiliária, de construtora, deve ter, um cuidado adicional trazido aí pela LGPD, beleza? Vamos fazer essa análise aqui, eu vou trazer aqui para vocês esse contratinho, deixa eu abrir aqui, para a gente fazer essa análise rápida desse documento. Enquanto eu vou abrindo aqui, se alguém tiver alguma consideração, alguma dúvida, pode ficar aí à vontade, o momento é agora. Beleza. Então, vamos abrir aqui na tela. Beleza. Então, vocês estão vendo aí, ó, um termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, tá? Esse documentozinho eu vou deixar para vocês. Então, ó, através do presente instrumento, aí o nome do cliente, né? Inscrito no CPF número tal, aqui denominado como titular, venham por meio deste autorizar, ó, tá vendo? Ó, autorizar, que a imobiliária, ou então o corretor, ou então a construtora, né? Fulana de tal, né, o nome da imobiliária, da construtora ou do corretor, aqui denominado como controladora, inscrita no CNPJ, tal, né, então CNPJ da imobiliária, construtora, se for um corretor, no caso aí o CPF, né, em razão do contrato de prestação de intermediação imobiliária, dispõe dos meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7 e 11 da Lei 3.709 de 2018, conforme os termos seguintes. Então, ó, aí a cláusula primeira, ela vai dizer aqui, ó, dos dados pessoais que você vai coletar, né, e que vai trabalhar e tratar. Então, o nome, a data de nascimento, o número e a imagem do RG, CPF, CNH, CTPS. Normalmente, a gente pede a CTPS quando a gente está aí fazendo um contrato de compra e venda e que envolve um financiamento imobiliário, e aí você precisa da carteira de trabalho para comprovar a renda, né? Fotografia 3x4, imagem de certidão de casamento, declaração de união estável, endereço, número de telefone, WhatsApp e e-mail, banco, agência e número de contas bancárias, comunicação verbal e escrita mantida entre o titular e o controlador. Na cláusula segunda, saiu até lá embaixo. Na cláusula segunda, aqui diz a finalidade, essa é a parte principal, essa é a cláusula segunda, é a parte principal, a finalidade do tratamento dos dados. Então, nessa cláusula, você vai dizer, vai dispor, né, que o titular autoriza você, imobiliária, construtora, corretor, a utilizar os dados dele da seguinte forma. Aqui, eu trouxe alguns exemplos, você pode colocar tudo, pode resumir, pode adicionar, mas esse aqui já protege bastante você construtora, você imobiliário e você corretor autônomo, tá? Então, autoriza a controladora que identifique e que entre em contato com o titular em razão do contrato de prestação de serviço citado, para cumprimento pela controladora de obrigações impostas de órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o CRES, né? Ou outros órgãos de fiscalização, quando necessário para a execução do contrato de prestação, a pedido do titular dos dados. Enfim, a gente traz aqui várias situações em que você poderá utilizar os dados desse titular. Na cláusula terceira, fala do compartilhamento desses dados, autorizando, então, a empresa ou o corretor a compartilhar esses dados com outros agentes que vão tratar esses dados, e aqui você especifica em que situações, normalmente, você vai precisar compartilhar esses dados com o banco, porque muitas vezes a gente ali no imobiliário, no construtor ou como corretor, você faz ali uma simulação prévia para ver se o cara tem condições de financiar o imóvel. E aí você vai compartilhar esses dados com o banco, né, com instituição financeira. Então, esse contratinho aí já lhe protege para você fazer essa transação. Responsabilidade pela segurança dos dados, você se responsabiliza por esses dados,
o término do tratamento dos dados, então isso termina quando se conclui toda aquela transação imobiliária, o direito de revogação do consentimento, então o titular ele tem direito a qualquer momento de revogar essas cláusulas e pronto. Então, um documentozinho super simples, mas importante para você se precaver, para que depois o cara não venha dizer, você utilizou o meu dado, você me acessou sem eu consentir, ou você compartilhou meu dado com o banco, com a financeira, ou com a empresa X de imóveis planejados, sem o meu consentimento. Então, com esse documentozinho, você fica protegido juridicamente. E aí, show de bola? Isso é sensacional. Coisa simples, modelinho aí, ó, copiou, colou, manda para o cara, ele assina junto com as outras documentações, você está protegido juridicamente. Dúvidas sobre ele? Dúvidas? Tranquilo? Beleza. Então, vamos voltar aqui a os outros aspectos. Tá. Então, falamos aí sobre o termo de consentimento LGPD, tema pouco debatido, pouco conhecido. Para você, na prática, você vai precisar tomar essas cautelas e pronto. Fazendo isso, você consegue trabalhar tranquilamente. Vamos agora começar a se debruçar sobre o imóvel e os seus registros. Vou começar com a indicação de um livro, gosto sempre de indicar livros para vocês aprofundarem, tá? Então, já que a gente não vai ter muito tempo aqui, eu recomendo esse livro aí para vocês, do Bruno Matos, Compra de Imóveis. Ele é super didático, super fácil a leitura, e ele trata da LGPD, da questão dos imóveis rurais, da gestão e alienação de imóvel da União, enfim, entre outros aspectos. Um livro atualizado, aborda questões tributárias, questões registrais, então vale a pena vocês adquirirem esse livro, tá? Beleza. Muita gente confunde, não sabe, né, a diferença básica ali entre... Eita, peraí que deu agora. Peraí que deu agora. Muita gente não sabe ali a diferença entre uma matrícula, uma escritura pública, um registro, confunde tudo, averbação, registro, matrícula, né? Não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? Quando pega o documento do imóvel com aquela sopa de letrinha, fica vesgo, né? Quem já teve essa sensação aí, levanta a mão, né? Você pega aquele documento, você fica sem saber nem o que fazer, né? Aí, muitas vezes, para não dizer que não sabe, você olha assim e fala, ótimo, está tudo certo. Rezando para dar certo, né? Você reza ali para dar certo, né? Que esteja tudo ok, né? Então, hoje, vocês vão aprender a analisar uma matrícula do imóvel, tá? Primeiro, o que danado é a matrícula do imóvel? Olha, eu quero que vocês façam uma comparação. A matrícula do imóvel é como se fosse a certidão de nascimento que a gente tem. A gente não tem a certidão de nascimento, né? Todo mundo, quando nasce, não tem a certidãozinha de nascimento? Pronto. A matrícula do imóvel é essa certidão de nascimento do imóvel. Ficou fácil? Então, ó, bota na cabeça. A matrícula é aquela folhinha de papel, né? Que está ali em um livro ou numa fichazinha, que vai ter um número, e esse númerozinho dessa matrícula do imóvel se refere a apenas um único imóvel. Na sua certidão de nascimento também tem um númerozinho. Esse númerozinho se refere somente a você, tá? Então, é a mesma coisa do imóvel. Então, na matrícula, você tem esses dados oficializados sobre o registro do imóvel, e ali você vai encontrar na matrícula do imóvel a localização do imóvel, a metragem, as alterações ocorridas no imóvel, as alienações fiduciárias, as hipotecas, as operações de compra e venda, a qualificação dos proprietários, entre outros aspectos. E você vai hoje aprender a não entrar numa roubada, certo?